Not sure what that means, but valeu. Oi, igreja. Olá, igreja. Like I said last time, Como eu falei da última vez, this is a huge privilege. esse é um privilégio enorme. I never thought I would be in Brazil Eu nunca pensei na minha vida que eu estaria um dia no in Brasil. a church speaking to E Brazilians. muito menos numa igreja falando About para God. brasileiros Never in a sobre million Deus. years. Nunca, em milhões de anos, nunca Our God is pensei. big. He's big. Nosso Deus é maior. And when I met this woman 8 years ago, E quando eu conheci essa mulher há 8 anos this atrás, beautiful woman 8 years ago in Texas, no Texas, bonita por conta dele. she's an adventure, let me tell you. Ela foi aventureira, ela We've foi. been a lot of places, we've done a lot of things, Nós estivemos em vários lugares e fizemos muitas coisas, but we've never served God like this. mas nós nunca servimos ao Senhor como estamos fazendo. So this is a huge blessing for us. I hope you'll be blessed. Essa é uma grande bênção para nós e eu espero que vocês também sejam abençoados. And like I said last time when we were here, if you remember, those of you that were here, Como eu disse da outra vez, não sei se todos estavam aqui, se os que estavam vão lembrar, I told you to be honest with yourself. eu disse para vocês serem honestos com vocês mesmos. As you hear these words that are spoken in the Bible, be honest when you hear them. E todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você precisa ser Be honesto honest com with ela. yourself and be honest with God. Ser honesto com você mesmo e ser honesto com Deus. I found in my life, my personal experiences, when I've been honest with God, Eu sinto com a minha experiência própria, quando eu sou honesto com Deus, big things have happened. muitas coisas I acontecem. was set free many times for Eu being honest. fui liberto muitas vezes por ser honesto com Deus. Amor, I think the people can sit. Oh, please sit. I'm sorry. Please. Podem assentar. Desculpa. Wow. Very sorry, very sorry. Muita desculpa. So I want to make a declaration before we get started. Eu gostaria de fazer uma declaração antes da gente começar. You guys don't really know me that well. Eu sei que vocês não me conhecem tão bem. You think you know me a little bit. Vocês acham que me conhecem um pouquinho. Nice guy from the United Um States. cara legal que veio da Kind América. of funny, but looks weird. Engraçado, mas parece estranho ao mesmo tempo. But here's something you need to know. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. I believe 100% in our Bible Eu acredito 100% na nossa palavra de Deus na Bíblia that it is the foundation of our faith. e que é a fundação da nossa fé. That every word that's in it is there for a reason. Toda palavra que está aqui é para uma razão. And that it builds on itself. E ela se constrói por si mesma. You may hear a word preached one day from one book, Você pode ouvir uma pregação de um livro um dia and then you may hear the same word preached in another book, e você pode ouvir a mesma pregação, mas num livro diferente. but it always builds. Mas sempre fazendo conexão uma com a outra. The more you read the Bible, Quanto mais você lê a Bíblia, the more you realize this. mais você percebe And isso. the more it will increase your faith. Isso aumenta a sua fé, fortalece a sua fé. Because you will actually see and feel that it is real and it is supernatural. E você vai realmente sentir e experimentar que That it's realmente é real living and active. e é viva e eficaz. And actually, Na verdade, we need to look around the room nós precisamos olhar ao redor do quarto, da and we need to sala think about our lives tonight. e pensar um pouco sobre as nossas vidas hoje à noite. Because every one of us as believers Porque cada um de nós, enquanto crentes, are going through a season, a spiritual season. está indo por uma determinada estação da sua vida, uma estação espiritual da vida. Cada um está passando por uma especial estação espiritual em sua vida We're agora. always going through a spiritual season. Todos nós estamos passando por uma Some of us are estação. growing, Algumas pessoas estão passando por uma estação de crescimento. some of us are staying the same, Algumas pessoas estão no mesmo padrão de crescimento and espiritual. God forbid some of us are kind of going down. E Deus nos perdoe, mas tem algumas que estão declinando we're- na sua caminhada com Jesus. But we are all going through a spiritual season. Mas todos nós estamos passando por uma estação, seja ela qual for. That should give us more grace and patience for those around us. Isso deveria nos dar mais paciência e graça para aqueles que estão ao nosso redor. Amen? Amém? But two things that we share.
Mas duas coisas nós dividimos essa noite. We all go through different seasons spiritually, Todos nós estamos passando por uma situação diferente na nossa caminhada com Jesus, na nossa estação de fé. but we should all have two things in common. Mas nós devemos ter duas coisas em comum. We should have the same starting point, Nós temos que ter o mesmo ponto de partida and we should all have the same ending point. e temos que ter também o mesmo ponto de chegada. As we spoke about last time, you guys remember, Como eu falei da última vez, eu não sei se vocês se lembram, the first starting point is what? o primeiro ponto de partida, o que é? The new life, A nova vida, born again, novo nascimento, saved. salvação. We all need that in common. Tudo isso é o que nós precisamos, é o que nós temos em comum, o novo nascimento em Cristo. And what else we need in common Mas uma coisa que nós temos em comum, is we need to suffer for Jesus. nós precisamos sofrer por Jesus. We need to get in a place in our spiritual walk that we begin to suffer for Christ. Nós temos que chegar num determinado momento da nossa caminhada com Jesus que nós devemos e precisamos sofrer por Wait a Ele. minute. I'm not going to suffer. Peraí, gente, eu não Não. quero sofrer. Eu não vim aqui Not para sofrer, suffering. eu não vim para Jesus para I'm not sofrer. doing anything hard, Eu não vou right? fazer nada difícil. Não vou. No, I just want the fun stuff. Eu só quero a parte boa, I a don't wanna parte suffer. alegre. No, no, Eu no. não quero sofrer. Trust me, you're going to learn tonight that we have to have those two things in common. Acreditem, vocês vão aprender essa noite que nós temos que ter essas duas coisas em comum. We have to be born again, Nós temos que nascer de novo and we have to suffer for Christ. e nós temos que sofrer por Cristo. I'm not going to do a full review of the last sermon Eu não vou fazer uma revisão do último serviço, of the first parable that Jesus spoke, o que é a primeira parábola que foi dita por Jesus. but we are going to dive in a little bit on the first sermon that Jesus gave. Mas nós vamos um pouquinho profundo no primeiro sermão que Jesus falou. Jesus gave the Sermon on the Mount. Jesus deu o sermão da montanha. This was the first sermon that he gave in public to a crowd. Foi o primeiro sermão que ele deu em público. When Jesus gives a sermon, we probably should listen, right? Quando Jesus dá um sermão, a gente supõe se está ouvindo, correto? This sermon goes from Matthew chapter 5, 6, and 7. Esse sermão passa pelo capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. We're going to focus on chapter 5 tonight. Nós vamos nos focar no capítulo 5 essa noite. The Sermon on the Mount O sermão da montanha is a little bit hard to understand. é um pouquinho difícil de entender. It's a lot of little bitty sermons, Tem mini sermões dentro de um sermão só. very powerful little sermons São pequenos, poderosos mini sermões that do not make any sense que não faria nenhum sentido or are even possible ou seria possível até, unless you're born again. a não ser que você realmente tenha experimentado um novo Unless you have the nascimento. Holy Spirit in you, Se você tem o Espírito Santo dentro de você, the Sermon on the Mount will not make any sense. se você tem o Espírito Santo dentro de você, o sermão da montanha faz sentido. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, não faz nenhum sentido. But what this sermon does, O que esse sermão faz? this sermon explains the same process Esse sermão explica o mesmo processo on how to be born again. como nascer de novo. We're not going to go through the whole sermon. That's 3 chapters. Nós não vamos para todo o sermão, que são 3 capítulos. We're going to focus on chapter 5 Nós vamos focar neste capítulo 5, in the first 11 verses. dos primeiros 11 versos. You've probably heard it teach before, Provavelmente você ouviu e já leu the anteriormente Beatitudes. as boas-aventuranças. If you guys have Bibles tonight, you can turn to the Beatitudes. Se vocês têm a Bíblia, Chapter 5, hoje à noite vocês podem abrir no verse 1 capítulo through 5. Nós vamos ler do capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5. How you doing, love? Desiree is going to read the verses, and then I'm going to explain them for you. Depois que eu ler, ele vai explicar. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amen. Amém. I know you guys have heard that before. Eu sei que vocês já ouviram esse sermão antes. Sit down, please. I know you guys have heard the Beatitudes before. Eu sei que vocês também já ouviram sobre as bem-aventuranças anteriormente. The Beatitudes As bem-aventuranças are the first part of the sermon that unlocks the whole sermon. é a primeira parte do sermão que abre para todo o resto que ela tem para nos passar. Jesus is explaining the process Jesus está explicando o processo and the characteristic of a true believer. e a característica de um verdadeiro crente. This unlocks all of the Sermon on the Mount. It makes it all make sense. Isso destrava e faz sentido até o final do Sermão da Montanha. As you hear me describe these blessings, these beatitudes, I want you to think about your life. À medida que vocês me ouvirem falando sobre essas bem-aventuranças, eu quero que vocês pensem na vida de vocês. I'm preaching to myself tonight. Let me tell you that right now. Eu estou pregando para mim mesmo também essa I need to noite. relearn these all the time. Eu preciso de aprender isso todos os dias. This is a stair-step process. Essa é uma forma de graduar na minha caminhada com Cristo, é uma escada para a minha fé. If we notice in verse number 1, Se vocês perceberam, no versículo 1, Jesus went up on the mountain ele subiu para o monte and his disciples followed him. e os discípulos seguiram ele. The crowd did not follow. A multidão não, The disciples followed him. só os discípulos que seguiram ele ao monte. The disciples were born again. Os discípulos nasceram de novo. They wanted to be taught. Eles queriam ser tocados. They have gone through the process. Eles queriam passar pelo The processo. rest of the crowd didn't want to O go. restante da população, da multidão, não. So Jesus goes up on the mountain, Então Jesus subiu ao monte, he sits down, ele sentou-se and he gives the first beatitude. e ele falou da primeira bem-aventurança. I'll read it here. Eu vou ler para vocês. Blessed Bem-aventurados are the poor in spirit, os pobres de espírito, for theirs is the kingdom of heaven. pois deles é o reino dos céus. Poor in spirit does not mean poor in money or poor in ability. Pobre de espírito não quer dizer pobre em questões financeiras, falta de dinheiro. In the original text, No, in the original text, no livro original, poor in spirit pobre means de espírito significa destitute. destituído. This is the starting point for every Christian. Esse é o ponto de partida para todo cristão. If you haven't gotten to a place of destitute, Se você chegou a algum momento na sua vida em que você estava you destituído, cannot progress. você não consegue progredir. You're like the ground that the seed falls on and there's no soil. Você é aquele que a semente cai e ela não germina. You're not destitute. Você ainda não está You destituído can still save totalmente. yourself. Você ainda consegue imaginar que você consegue fazer alguma coisa por você mesmo. Poor in spirit Pobre de espírito, nesse quesito aqui, nesse sentido aqui. does not mean bankrupt. Não quer dizer que você está falido. Bankrupt means Falência significa you have nothing here, você não tem nada aqui, but someday you might. mas um dia talvez você vá ter. You know what it means, right? Você sabe o que Your significa bank isso. account is broke, but Sua you may get some conta- money soon. Bancária tá falida, mas você sabe que você vai trabalhar e vai conseguir repor esse dinheiro em breve. Bankruptcy Falência is not destitute. não é destituição. Destitute means you have no options. Destituir ou estar destituído de alguma coisa é que você não tem opção nenhuma. You have no faith in yourself to solve your problem. Você não tem até nem fé em você mesmo que você vai ser capaz de resolver o seu problema. You have become very aware of your sin nature. Você precisa estar bem acordado, bem ciente da sua natureza And you humana. know something is desperately wrong. E você sabe que tem uma coisa desesperadamente errada. You recognize how helpless and hopeless you are. Você reconhece quão sem esperança e sem chance você é. You actually are abandoning yourself. You're not putting any faith in Na what you can do to verdade, save yourself. você se abandonou em si mesmo e não tem nada que você possa fazer para se salvar.
That's the starting point. Esse é o começo de partida. Just because you get there doesn't mean you're a Christian. Não porque você chegou nesse ponto de estar totalmente destituído significa que você é um There's a lot of cristão. destitute people. Tem muitas pessoas destituídas. Doesn't mean you get born again. O que não significa que você nasceu de novo. Doesn't mean you become a believer. Não significa que você vai se tornar um crente. If you study that parable Se você estudar essa from the parábola last 2 weeks ago, das 2 semanas atrás, there's 4 people. tem 4 tipos de pessoas, como eu falei aqui. 3 were destitute, 3 estavam completamente destituídas. but only the 4th one went to heaven, Só had a new life. a quarta pessoa que foi para o céu com uma nova vida. You have to get to a real destitute. Você tem que chegar realmente a uma destituição total de si mesmo. Nothing is going to save you. Nada salvará você. That's the first starting point. That's the Esse é first o stair. começo da primeira becoming born escada again. para chegar ao novo nascimento. Okay, the next step. O segundo degrau Verse 4. é o versículo 4. Blessed are the mourning, Bem-aventurados os que for choram, they will be comforted. porque eles serão consolados. In 2 Corinthians Em 2 Coríntios, chapter 7, capítulo 7, verse 10, verso 10. Paul says, godly sorrow. Let me read No, a you don't moment. need to read it. Just No? translate. Okay, but I think it's good for me to read Okay. it because this is a special. We didn't rehearse this, guys. Só um minutinho, gente. 2 Coríntios, capítulo. Já tá ali, né? A senhora enxerga muito pouco. 7, rápido. 10. 7, 10, isso. 2 Coríntios. 2 Coríntios, I know, amor, I can't read from there. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Está escrito: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Blessed are those who mourn. Abençoados aqueles que choram. Not blessed are those who cry because they're in trouble. Não é abençoados aqueles que estão chorando porque eles se envolveram em algum problema. Blessed are those who mourn over the loss of their life due to their sin. Bem-aventurados os que choram porque eles se viram, então, completamente desolados daquilo que eles praticavam e sabiam que isso não iria salvá-los, reconhecendo o seu papel destituído sem Deus neste mundo. They mourn over all the relationships they broke. Eles choram por todos os relacionamentos que eles quebraram. They mourn over all the things they missed out on in life. Eles choram por todas as oportunidades que eles perderam na vida. They really feel the weight of their sin. Eles realmente sentem que eles estão no fim deles mesmos. So they're destitute. Eles estão destituídos, They're mourning over their sin. chorando sobre os Godly pecados sorrow, que godly sorrow. eles cometeram. That leads us to the verse number 5. Isso vai nos linkar The ao next- verso 5, The next blessing. que é a nova bem-aventurança. Blessed are the meek, Bem-aventurados humildes, for they will inherit the earth. pois eles receberão a terra por herança. What does meek mean? O que humilde significa? Weak? Fraco? No. Não. Humble? Not really. Bem humilde, bem simples? In Não. the original text, No texto original, meek means humilde significa you have a proper view of yourself. você tem uma visão própria de si You mesmo. don't think too high. Você não pensa muito sobre você. You don't think too low. Você também não pensa menos sobre Matter of você. fact, you don't think about yourself too much. Na verdade, você não pensa muito sobre você mesmo. You know what I'm talking about Você sabe o que eu estou falando. when you meet a new person at work or in the church or a relationship. Quando você conhece uma nova pessoa no seu trabalho, na igreja ou na rua, You can tell if they're meek. você pode dizer imediatamente se ela é humilde. Think about it. Pensa sobre isso. Are you meek? Você é humilde? Meek is not weak. Humilde não é fraco. It's not just being humble. Não é só ser simples. It's a proper view of yourself. É a própria visão In the eyes of correta God. de você mesmo segundo os olhos de Cristo. These steps have to happen in order to be born again. Esses degraus precisam ser vividos para você ter um novo nascimento em Cristo, This leads us to the next blessing. que também nos Verse number remete 6. ao próximo versículo, que é o versículo 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Bem-aventurados os que têm fome e sede de for justiça, they will be filled. pois serão satisfeitos. Hungry for a right relationship with God. Faminto por um correto relacionamento com Deus. Hungry and thirsty
faminto e sedento for his righteousness, pela justiça dele, not your righteousness. não na sua justiça própria. It's not going to get you anywhere. Essa justiça que você se fia não te levará a lugar nenhum. You have to be hungry and thirsty for a right relationship with God. Você precisa de estar sedento e faminto por um relacionamento correto com Deus. I know what you guys are thinking. Eu sei o que vocês estão pensando. Why does he keep repeating himself? Por que ele fica se repetindo o tempo todo? Because it's really hard to get this. Porque é muito difícil entender isso. It's easy to get saved. É fácil God's grace is big enough. ser salvo por Deus porque a graça dele é estrondosa. But it has to work through this heart first. Mas precisa trabalhar esse coração primeiro. I lived through all of this. Eu vivi por todos esses I still live through all caminhos. this. Eu ainda vivo em alguns desses percursos. But there's good news. Mas tem uma notícia boa. At this point, A partir deste ponto, when you hunger and thirst for quando righteousness, você está com fome e com sede de a right justiça, relationship with God, por um correto relacionamento com Deus, you come boldly. você se torna throne of quebrantado, grace. você se torna humilde diante do trono de Deus. This is where you become born again. É assim que você se reconhece um novo nascido em Cristo. Now, we go to the next blessing. Agora a próxima bem-aventurança. Verse 7. Versículo 7. Blessed are the merciful, Bem-aventurados os for misericordiosos, they will be shown mercy. pois obterão misericórdia. When you realize that God has given you mercy, Quando você percebe que Deus é misericordioso you sobre a sua only, vida, you only start to realize this by the power of the Holy Spirit. você só consegue perceber isso através do poder do Espírito Santo de Deus. You will not get what you deserve. Você sabe que você não recebe porque você merece. It all went on Jesus. É tudo sobre Jesus. When you realize this, when you experience this, Quando você experimenta isso, ou seja, recebe algo que você não merece, mas que Deus te dá pela misericórdia dele, you will show mercy to others. você consegue apresentar misericórdia para outros. Because you've received mercy, Porque você recebeu misericórdia, you will have mercy for others. você vai ter misericórdia pelos outros também. But something happens in this part of the Christian walk. Mas alguma coisa acontece nesse processo de caminhada com Cristo. Something happens. I know you guys are going to understand this. Eu sei que vocês vão entender o que Do acontece. you remember when that day you were born again? Do you Você remember? lembra no dia que você nasceu de novo? You felt so good. Você se sentiu You maravilhoso. felt God's mercy. Você sentiu a misericórdia de Deus. You felt light. Você se sentiu luz. You're opening doors for people. Você abriu portas para as pessoas. God bless you. E abençoava as pessoas. God bless you. God bless you. Deus te abençoe. But you realize there's a problem. Mas você percebeu aí um problema. It doesn't last forever that way. Não fica para sempre esse That's seu not primeiro where the momento com Christian Deus. stops development. Não é aí que o cristianismo, a vida com Cristo, começa a se desenvolver. Não no seu primeiro dia de experiência de novo The nascido em Cristo. honeymoon is over. A lua de mel acaba. You start to feel, wait a minute, my sin's not disappearing. E você começa a perceber, meu Deus, mas meus pecados não desapareceram. I still have bad habits. Eu ainda tenho hábitos I'm ruins. still entertaining really bad thoughts. Eu ainda penso em coisas ruins. But I feel God's mercy. Mas eu sinto a misericórdia do I Senhor. feel lighter. Eu sinto que eu sou luz. What the Christian is experiencing O que o cristão está experimentando is a spiritual battle é uma guerra espiritual between the flesh entre a carne and the spirit. e o espírito. There's something missing. Tem uma coisa que está faltando ainda, That leads us to the next blessing. que nos leva na próxima bem-aventurança, que é o versículo 8. Blessed are the pure in heart, for they Bem-aven- will see God. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. David said, create in me a pure heart, Lord. Davi falou: cria em mim um coração puro. This is what God desires. É isso que o Senhor deseja. He desires our heart to turn to Him. Ele deseja que nosso coração se torne para Ele. A lot of people get saved and they stop. Muitas pessoas são salvas e elas param. They don't take the time to get discipled. Elas não tomam tempo para serem They don't discipuladas. find out those deep areas in the heart that haven't been touched yet. Eles não percebem que ainda tem áreas muito profundas na existência e no coração deles que ainda não foi tocada ainda. This is an ongoing process. Essa parte é um processo reverso. You will always be trying to get a pure heart. Vocês precisam sempre estar procurando um coração puro. Because the fact of the matter is, Porque, na verdade, o que importa, we won't have a pure heart a gente não tem um coração puro. until we get to heaven and see God face to face. Até a gente chegar aos céus e ver Deus face a face. Because of this flesh, Por causa dessa carne, we will still have a issue from time to time. nós vamos ter ainda
de vez em vez algum problema. But what God desires from us Mas o que Deus deseja para nós, is to want to have a pure heart. que nós queiramos ter esse coração desejoso para ser puro diante dele. He doesn't expect perfection. Ele não espera a perfeição de nós. He just wants us to want a pure heart. Ele quer só que a gente queira esse coração puro. Are you guys seeing the stair steps? Vocês estão vendo que estamos subindo uma escada? Number 9. Versículo 9. Blessed are the peacemakers, Bem-aventurados os pacificadores, for they will be called children of God. pois serão chamados filhos de Deus. This is the place in the Christian's life, Este é o lugar na vida cristã, because he experienced the peace of God, porque você experimenta a paz de Deus, because he's merciful, porque Ele é misericordioso, because he's aware of his sin. porque Ele está ciente dos seus pecados. He helps others Ele ajuda você a ajudar outros have peace with God. a ter paz com Deus. This is where ministry begins. É assim que começa o nosso ministério. This is where we start ministering. É assim que nós começamos então a ministrar We a start outros. discipling. Nós começamos a discipular We outros. start sharing our faith with a Nós stranger. começamos a dividir a nossa fé com estranhos. Until you know that you have peace with God, Até que você saiba verdadeiramente que você está em paz com aquilo que você fez com Deus. you'll never want to share that peace with someone else. Você nunca desejaria dividir aquela paz com alguém se não fosse por Deus. Now listen, Christian, Me escutem agora, cristãos, I'm not irmãos. talking about making peace just to make peace. Eu não estou falando de fazer paz por paz. This is a different peace. Essa é uma paz diferente. You can make peace and be wrong. Você pode fazer paz com alguém, You mas can be está errado. you can be a peacemaker, Você pode ser um pacificador, but you're not going to lead anybody to Christ mas você that não vai way. conseguir levar ninguém a Cristo com essa sua pacificação. You need to share the peace of God Você with precisa people. de dividir com a pessoa a paz de Cristo. Sometimes that means telling the truth to them, Algumas vezes significa dizer a verdade. being honest. Be honest. Can I do a parenthesis now? Please. A little bit? Sure. Vou abrir um parênteses disso que o Sean Commercial comentou. break. Sim, sobre fazer essa paz e ser honesto. Porque aconteceu hoje com alguém que a Tati conhece. Que foi pode ser testemunha para ela. Eu estava no salão, né? Como vocês podem ver. E a minha cabeleireira falando que ela não estava indo a uma determinada academia porque ela estava constrangida de ver como as mulheres lá são bonitas, são bem vistosas, e o quanto que ela se sentiu humilhada diante do corpo dela, do estilo dela, da condição financeira dela, e foi falando tudo que ela se sentiu inferiorizada. E foi assim, neste momento, que eu falei, meu Deus, eu não posso deixar passar essa oportunidade. E lembrei do culto de domingo sobre a identidade em Cristo. E comecei a falar, mas assim, a gente sabe que não é da gente, né? É o Espírito Santo, porque eu estava ali com a cabeça em mil outras coisas, não estava querendo falar, não estava querendo ser pacificadora, mas o Senhor falou, você vai fazer paz, a paz do Senhor você vai fazer no coração dessa mulher. E comecei a falar, e a falar, e a falar, e a falar para ela sobre isso. Olha, a sua identidade não é a sua vestimenta, a sua aparência, seu corpo. E fui falando, falando. Deus me tomou ali de uma forma tão diferente, que eu não tenho costume, que a manicure que eu conheci naquele dia, não a conhecia, falou, de onde você é? Onde você congrega? Aí eu falei da nossa igreja, ela falou, eu tenho uma amiga que está congregando lá agora, a Tati, e ela me falou mesmo dessa igreja. Eu falei, não, você é mais do que bem-vinda. E ela olhou para a minha cabeleireira e falou, viu, você podia ter dormido sem essa. Falou muito e acabou ouvindo, talvez o que ela não queria, mas o que ela precisava. E eu podia ali criar uma inimizade, porque ela é um gênio difícil, ela tem um temperamento difícil, mas ela ouviu, calou-se e falou, é verdade. Eu precisava ouvir isso. Então, essa paz, né? Não a minha, de falar, não, você é bonita. Não, você que é isso, você está jovem ainda. Não, você tem uma roupa de malhar bacana. Não, eu não falei nada disso. Eu falei, você precisa saber quem você é em Cristo. Porque quando você sabe quem você é, você entra e sai de ambientes sem ficar constrangido, porque você sabe que você está indo com um propósito. Né? No caso, para a academia, para a sua saúde, para o seu bem-estar. E não para se sentir, né, inferiorizada ou admirada por ninguém. Enfim, desculpa, gente, só um comercial. I have no idea what she just said. Eu não tenho ideia do que ela falou. I have no idea. I tell you later. Eu não conversei com ele ainda, porque eu de lá já fui para o trabalho, do trabalho eu já vim para cá, então hoje ele nem me ouviu para falar. We call that a commercial break. Nós chamamos disso de comercial.
we're at the place in the Christian life now Nós estamos num lugar, na nossa caminhada com Cristo where agora, you're sharing your faith. que você está dividindo a sua fé, You're telling people the peace of God. você está falando para as pessoas da paz do Senhor, You're a faithful Christian, você é um cristão fiel, but people are not going to like what you have to say. mas geralmente as pessoas não vão gostar de ouvir o Not que você tem everyone para is going to dizer. appreciate your Nem todo passion. mundo vai admirar essa sua paixão por Cristo. Verse 10. Versículo 10. Blessed are Bem-aventurados those who are persecuted os perseguidos because of por righteousness. causa da For justiça, theirs is the kingdom of heaven. pois deles é o reino dos céus. A true believer Um verdadeiro cristão will be persecuted. vai ser perseguido. If you're not being Se persecuted, você ainda não está sendo perseguido, you're probably not sharing your faith enough. provavelmente você não está dividindo e mostrando a sua fé suficiente. Some of you here tonight probably know exactly what I'm talking about. Alguns aqui provavelmente hoje estão entendendo exatamente o que eu estou falando. Some of you don't know what I'm talking about. Alguns talvez não estão entendendo o que eu estou falando. But this is what I was referring to at the beginning Mas isso é o que eu estou me referindo desde o começo. when I said we need to have two things in common. Quando a gente precisa de ter duas coisas em comum. We need a hunger and thirst for Nós righteousness, precisamos ter sede e fome por justiça. and we need to be blessed to be persecuted for our faith. E nós seremos perseguidos pela nossa fé. Nós sofreremos por Cristo. Verse 11, last one. O versículo 11, agora o último. Blessed are you when people insult you, Bem-aventurados serão vocês persecute you, quando por minha causa and os falsely say insultarem all kinds of evil against you e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês because of me. por minha causa. Not because of you, Não por causa de vocês it mesmos, says because of me. por causa de mim, ele fala. Jesus is talking here, remember? Jesus está falando aqui, vocês se lembram? When you are doing God's work Quando você está fazendo a vontade de Deus and you are persecuted, e você é perseguido, you will be blessed. você será abençoado. But if you're being persecuted Mas se você está sendo perseguido because of you, por causa de você mesmo, that's another story. isso é uma outra história. That's why I said I want you to be honest with yourself tonight. É por isso que eu falei que eu preciso que vocês sejam honestos com vocês mesmos essa noite. Sometimes we get a little bit comfortable Algumas vezes nós ficamos muito confortáveis in our ways, no nosso jeito de ser, na nossa caminhada. and we don't realize that sometimes E nós não percebemos que algumas vezes we're being persecuted because of us, nós vamos ser perseguidos por causa de nós mesmos, não not por causa, because of Him. não por causa de Cristo. Matthew chapter 5, Mateus capítulo 5, verse 48. verso 41. $48. 48, desculpa, 48. 48. 48, gente. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus says, be perfect. Jesus falou, seja perfeito, Therefore, as your heavenly Father is perfect. assim como o seu Pai Celestial é. Can you be perfect? Você consegue ser perfeito? I can't be perfect. Eu não consigo ser perfeito. The translation of that is, A tradução disso é: have a heart that's pure for God. A tenha desire to be um perfect. coração puro, com desejo de ser perfeito. A desire to be perfect. O desejo é correto, ainda que vocês não consigam, mas o desejo é o que ele procura em nós. When you start to do this, Christian, Quando vocês começam a fazer isso, you irmãos, start to reflect God's heart vocês começam a refletir sobre o coração de Deus. in your family, Na sua família, in your society, na sociedade que você your está, job, no seu trabalho, your church, of course, na sua igreja, claro. even when you're offended. Mesmo quando você é ofendido. So I just want to leave you with one last thing. E eu quero apenas agora deixar para vocês uma última porção. I want us to remember Eu quero que nós lembremos that everybody's going through a spiritual season. que cada um de nós está passando por uma fase espiritual diferente uns dos outros. And most people don't even know they're going through it. E alguns nem sabem que tipo de fase que How eles are estão we supposed to know? passando. Como é que a gente supõe saber que fase da nossa caminhada com Cristo a gente está? This should cause us to pray more, É o que causa a gente orar mais, help us be available more, nos permite estar mais abertos, mais viáveis, be patient more, mais pacientes.
and to help those around us that need spiritual development. e que faz a gente estar mais sensível a ajudar os outros que estão ao nosso redor e que ainda não tiveram esse entendimento. I have to be honest with you guys tonight. Eu preciso ser honesto com vocês hoje à noite. I asked you to be honest. Eu pedi a vocês para serem honestos. I'm going to be honest. E eu vou ser honesto. I struggle. Eu tenho dificuldade. I struggle with having mercy. Eu tenho dificuldade em ser misericordioso I muitas don't know if it's vezes. my military background. Eu não sei se é por causa do meu backyard, meu como é que eu falo? Vocês vão entender. Não sei se é por causa do meu tempo de militar, né? Do meu backyard, meu passado, quando eu era militar, quando eu fui militar. It just proves to me Isso prova para mim that I have a long way to go que eu ainda tenho um processo grande to para get that ir, pure heart. para conseguir esse coração puro. We can be saved. Nós podemos ser salvos, estar salvos. We can be progressing through these steps, Nós podemos estar progredindo nesses caminhos, nesses degraus da fé. and we can still be struggling in some areas. Mas a gente ainda pode estar com dificuldades em algumas áreas. But I would recommend to us and myself Eu recomendo a vocês e a mim mesma essa to noite be honest, serem honestos, confess your sins, confessem os seus pecados, be faithful, sejam fervorosos and ask for God to help you in those areas. e peçam a Deus que ajudem vocês nessas áreas que vocês ainda têm dificuldade. This is a daily struggle. Isso é uma dificuldade diária que a gente tem, de confessar, de pedir perdão, de progredir e não parar. But the one thing in Mas uma closing coisa, e a gente encerra, that led me to start studying these scriptures que me levou a estudar essa passagem, is because I wanted to really understand what it means to be saved. porque eu quero realmente entender o que significa ser I salvo. wanted to know what Jesus had to say about it. Eu quero saber o que Jesus tem a dizer sobre isso. Because if you read through the Sermon on the Mount, Porque se você ler todo o Sermão da Montanha, it's very discouraging é até um pouco desencorajador if you don't have the Holy Spirit. se você não tiver o Espírito Santo de I'm Deus. trying to motivate you tonight Eu estou tentando motivar vocês essa to read the noite Sermon on the Mount. a ler o Sermão da Montanha. It will change your spiritual walk. E isso vai mudar a sua caminhada cristã. But reflect on the steps that Jesus refers to. E refletir nesses degraus, nesses steps que o Senhor Jesus nos pede para refletirmos. And then we will understand what the main purpose of the Sermon on the Mount is. E aí a gente consegue entender qual que é o sentido principal do Sermão da Montanha. God is telling us, É Deus dizendo para nós, don't be like them. não seja como I eles. called you out. Eu te chamei e te separei. And this is what the kingdom of heaven operates like. E isso é o que o reino de Deus opera. If you're struggling in these areas, Se você está com dificuldade em go determinadas back to the áreas, beginning. vai de novo para o começo. Find out if you were destitute. Descobre quando você estava completamente destituído de tudo. Find out if you truly mourned over your sin. Pesquise e descubra se você realmente chorou pelos seus pecados e se arrependeu deles. Try to find out, are you truly meek? Tente entender se você realmente é humilde de coração. Ask yourself, am I hungering and thirsting for a Pergunte right a vocês relationship with God? mesmos, eu estou faminto e sedento pela verdadeira vida correta e justa com Cristo? And am I a peacemaker? E será que eu sou um pacificador? Not a people pleaser, Não uma pessoa que vai agradar todo mundo o tempo todo. not a fake peacemaker, Não um falso pacificador. a truth peacemaker. Um verdadeiro pacificador. Bringing people to a peaceful understanding of God. Trazer as pessoas a uma verdadeira paz com o Senhor Making peace with Jesus. their maker. Fazendo paz com aquele que é a paz. Amen? Amém? Amen. Amém. Can I pray for you? Posso orar para nós encerrarmos? Amém, Jesus. Heavenly Father, Senhor Deus, we thank you so much nós agradecemos ao Senhor muito essa noite. that we don't have to do this alone. Que nós não precisamos de passar por tudo isso sozinhos. Lord, thank you that you called us. Obrigado porque o nos chamou, o Senhor nos separou. You called us out of darkness and into light. O Senhor nos chamou da treva para a sua infinita Thank you, luz. Lord. Obrigada, Senhor. You only know right now Só o Senhor sabe agora every heart of every believer. cada coração de cada irmão essa You noite. know every struggle. O Senhor sabe cada dificuldade. You know every little secret.
O Senhor sabe de cada segredo mais escondido. Lord, I pray Senhor, eu oro that your grace will cover it que a all. sua graça nos cubra todos nessa noite. That hearts would turn back to you E que o tonight. nosso coração se torne ao Senhor essa noite. Lord, that you would continue to work through Que o Senhor possa continuar our very, trabalhando very através de fragile nós. vessels. No nosso corpo tão frágil, da nossa parte tão frágil. Lord, I pray you just don't stop the work. Eu peço ao Senhor que não pare o trabalho através de nós. Keep leading us to you. Continue nos linkando ao Senhor, nos ligando a Thank you, Cristo. Lord. Thank you, Lord Obrigada, Jesus. Lord, change us. Porque o Senhor tem nos mudado, Discipline us. disciplinando-nos Wake us up. e nos levantando, nos acordando. Thank you, Lord. Obrigada, May the Jesus. ears that heard this tonight Faça com que ouvidos ouçam isso turn essa quickly, noite. turn quickly. Rapidamente o que o Senhor tem para There falar is para no cada tomorrow. um. Não tem amanhã. There is no tomorrow. Não temos garantia que You teremos don't amanhã. guarantee tomorrow. I know Nós não that. temos garantia do So, amanhã. Lord, tonight I pray. Senhor, eu oro essa I noite pray, Lord, that you'll open up eyes and ears que o Senhor abrirá olhos e ouvidos essa that are noite. listening and Que watching tonight estarão ouvindo e vendo, Senhor. and put upon their heart E colocando no coração de cada um, meu whether or Pai. not they've gone through these steps or not. Aonde que eles estão indo nesses degraus da fé ou ainda estão parados. Lord, we thank you so much that you're faithful. Nós agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor é There's fiel. no way we can save ourselves. Nós não temos como nos salvar. There's no way we can do anything good. Não tem nada que possamos fazer de bom. Lord, if we think we can do anything Se good, nós pensamos em algum momento que a gente We're é not capaz de destitute fazer yet. alguma coisa boa, a gente não está totalmente destituído ainda. we only want your goodness, Lord. A gente quer apenas a bondade do Senhor. And Lord, right now, I just ask that you bless this church. Eu peço ao Senhor agora que abençoe essa igreja, Bless all the Jesus. pastors. Abençoe todos os pastores que Bless estão all the aqui. families. Abençoe todas as famílias aqui Bless all the representadas. relationships. Abençoe todos os relacionamentos que estão aqui diante do I pray, Senhor Lord, essa that you noite. just lift us up Eu oro para que o Senhor nos levante na tua presença essa and noite prepare us for a time that's coming e nos prepare para o tempo que está vindo, where our faith will be tested. que a nossa fé será testada em breve. Lord, let us get comfortable with the idea of being persecuted. Nos faça sentir confortáveis com a ideia de que seremos perseguidos. Let us feel blessed when we're offended. Faça-nos sentir abençoados quando nós formos ofendidos, This is a sign of our faith. porque isso é um sinal da nossa fé. Let us count it all joy when we go through Que all these possamos trials. juntar toda a nossa alegria por essa perseguição, mas a alegria do Senhor. And prepare us, Lord. E nos prepare, ó Deus. Thank you, Lord Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Thank you, thank you, thank you. Amém. Amen.